Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação, Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para maiores informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Narrado por Larissa Franco. O conto que eu vou narrar hoje, ele se chama O Espelho e foi escrito por Machado de Assis e publicado em 1882. Machado de Assis, então, ele foi um jornalista, crítico, cronista, dramaturgo e poeta. Foi um grande escritor brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Machado ele escreveu contos, crônicas, poemas e romances, deixando sua contribuição para diferentes gêneros literários. O conto O Espelho, então, começa em uma noite, quando 4 ou 5 homens debatiam questões de alta transcendência, coisas metafísicas, questões de filosofia, resolvendo amigavelmente os problemas do universo. Por que Machado diz 4 ou 5? Porque 4 homens discutiam e um apenas observava. Eles eram homens aparentemente de 40 a 50 anos. O conto, então, ele se passa em uma casa durante a noite. A sala estava iluminada com velas, onde a luz ela se confundia com a luz da lua que entrava. De repente, entre as discussões, um dos amigos pediu a opinião de Jacobina. Jacobina era aquele quinto homem que apenas observava, sem falar nada. E então, o homem que estava calado falou por 30 a 40 minutos, sem parar. Ele dizia que ia contar um caso de sua vida, mas que antes disso, ele precisava afirmar uma coisa, e afirmou que não existe apenas uma alma, mas sim duas. Ele dizia que cada criatura humana trazia consigo duas almas, uma que olha de dentro para fora e a outra que olha de fora para dentro. Os amigos então dele se questionaram e não entenderam, né? Então Jacobina ele explica. Ele diz que a alma exterior pode ser um espírito, um homem, um objeto. Essa poderia ser uma bota, um livro, um botão de camisa. O objetivo dessa segunda alma é transmitir a vida, assim como a primeira. As duas elas completam o homem. Muitas vezes essa alma exterior, ela seria a própria vida do sujeito. Se perdesse a alma, é como se perdesse a vida. Mas também ela é mutável. Jacobina, então, ele começa a contar o caso dele, que provaria a tese de que o humano possui duas almas. Ele relatou, então, que na época tinha 25 anos mais ou menos, ele era bem pobre e ele havia se tornado alferes da Guarda Nacional. Alferes, o que é? É uma patente de oficial abaixo a de tenente. Aqui no Brasil, normalmente a designação é substituída pela de segundo tenente. Voltando ao caso, então, havia pessoas que sentiram inveja de Jacobina, né? Por ele ter conseguido um cargo muito importante, mas a maioria dos seus amigos e da sua família o apoiaram. A partir disso, todos pararam de chamar o Jacobina de Jacobina e se referiram a ele como alferes ou como senhor alferes, como se ele tivesse deixado de ser quem ele é para se tornar o grande alferes, né? Quando uma tia dele ficou sabendo desse cargo importante que ele conseguiu, convidou ele para passar um tempo no sítio dela. Quando ele chegou ao sítio, ele notou que todos o chamavam de senhor alferes, que ele era tratado de uma forma muito diferente. Sempre com muito respeito, sempre o primeiro a servir na mesa, ele sentava sempre no melhor lugar. E a tia dele tirou da sala da casa um dos objetos mais valiosos que tinha lá e colocou no quarto de Jacobina. Qual era esse objeto? Era um espelho, que tinha um passado muito nobre. Ainda tinha resquícios de ouro e madrepérola, que veio para o Brasil em 1808 junto com a corte de Dom João VI. Ele passou mais de um mês sendo bajulado pela tia e pelos escravos da tia, porque o conto ele se passa no século XIX, então a escravatura ainda era muito vigente, né? Então era como se ele deixasse se apagar a parte interna dele, que era o Jacobina, para dar espaço à parte externa de alferes. De repente, um dia, a tia dele, a Marcolina, recebeu a notícia de que a filha dela estava muito doente à beira da morte, e ela precisou sair, rapidamente viajar, e pediu para que Jacobina cuidasse da casa junto dos escravos. Jacobina concordou, né? Só que na manhã seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que ele estava completamente sozinho. Os escravos se aproveitaram de que a senhora deles havia saído de casa e fugiram e levaram tudo, levaram até os cachorros que tinha no sítio. Jacobina ele se sentiu muito solitário,
mas ele relata que ele não sentiu medo em momento algum. Ele decidiu não contar nada para a tia dele justamente para não aumentar o sofrimento e decidiu esperar com que eles voltassem. Só que eles não voltaram naquele dia, nem naquela semana, nem durante a outra. Então Jacobina começa a relatar, né, que os dias começaram a ser longos, compridos, que ele não conseguia mais aguentar ficar sozinho. Ele percebeu que desde que ele ficou sozinho, ele não olhou nenhuma vez para o espelho. E decidiu se olhar. Quando ele olhou, ele recuou. A imagem refletida não era dele por inteiro. Era uma figura vaga, esfumada, difusa. Era uma sombra de sombra. Foi como se ele tivesse perdido a identidade, então, entre o Jacobina e entre o Alferes, né? A partir do que ele viu no espelho, ele sentiu medo. E ele decidiu que iria embora, então. Aos poucos, enquanto ele se arrumava para ir embora, ele ia se olhando para o espelho. E se vestindo, ele teve a ideia de vestir a farda de Alferes. Vestiu a farda e se olhou novamente no espelho. E quando se olhou, foi reproduzida a imagem integral de Jacobina. Ou seja, era ele, o Alferes, que assim tinha achado a alma exterior dele. A alma que havia fugido com os escravos, ela estava recolhida no espelho. Cada dia, então, ele vestia a farda e ficava algumas horas na frente do espelho, fazendo qualquer coisa, lendo, olhando, meditando. E assim ele conseguiu sobreviver por mais 6 dias de solidão, né? Que passaram sem sentir os dias. Ou seja, ele precisava da farda para lembrar que ele era alguém, para recuperar a identidade dele. Ele não era apenas o Jacobina ou apenas o Alferes, mas ele era o Jacobina e Alferes ao mesmo tempo. Assim ele achou então a identidade dele, né? Aí o conto termina dizendo assim: após terminar a história, desceu as escadas, e quando os outros 4 homens voltaram a si, Jacobina havia deixado eles imersos em um misterioso silêncio. Ou seja, quando eles estavam tão concentrados na história de Jacobina que nem se deram conta de que ele tinha acabado de estar indo embora, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse conto? Essa questão do ser humano carregar 2 almas, né? Que seria, então, a de dentro para fora, ela seria a nossa essência. Seria o que nos constitui, seria as nossas experiências, os nossos pensamentos, aquilo interno, aquilo que é nosso mesmo, né? E a de fora para dentro é mais a questão da parte social, é como as pessoas elas nos enxergam, né? É as tarefas que a gente assume, é aquilo que nos representa, é a roupa que a gente veste, vai ser alguma coisa que traz uma identidade para nós. Isso dá sentido então ao espelho, né? Que o espelho reflete a nossa imagem e é assim que acontece, a gente reflete a nossa imagem para a sociedade. E essa questão então da alma de fora para dentro é justamente essa parte social, né? É bom lembrar também que o conto ele retrata assuntos importantes como a filosofia. Na questão que eles estavam falando no início do conto, relata a questão da alma, se a alma existe, se ela existe, como ela se constitui, né? Traz questões sociais também, sobre um personagem pobre que conquistou um cargo importante e que teve muita inveja a esse olhar, né? Mas que teve muito apoio também. Retrata sobre uma mãe perdendo uma filha, sendo que a gente vai ver que a forma natural é o contrário, na verdade, né? Retrata sobre a escravidão, então, justamente como eu falei antes, que o conto se passa no século XIX, a escravatura ainda era vigente, ainda ela perpetuava na época, né? E é interessante de ver que os escravos, ao ver que a dona deles, como era na época, né, deu uma saída de casa, eles aproveitaram bem rápido a situação para fugir, né? E levaram tudo. Então eles aproveitaram da oportunidade para ir atrás da liberdade deles, né? E também aquela questão principal, né, da identidade, de quem somos nós, né? Então, o conto de hoje foi esse. Obrigada por ouvirem.